Compartilhar a tela com vocês. Então, galera, ó, todo mundo vendo a minha tela aí? Metodologia do ensino nas práticas de aventuras, unidade didática 3, camping. Todo mundo vendo? Sim. Ah, ótimo. Rivaldo aí respondeu, né? É porque eu minimizei aqui, porque senão fica prejudicando a gravação. Então, olha, hoje a gente vai lidar basicamente com isso aqui, ó. Conhecer o camping enquanto prática de aventura, né? Uma coisa bem simplesinha, mais ou menos todo mundo já sabe o que é, só que talvez vocês não compreendam os tipos de camping que existem, né? Identificar diferentes tipos de camping e suas características, identificar os materiais e técnicas envolvidos em sua prática. Então, vamos lá, ó. Os campings, então, quando a gente fala de camping, o camping ele não se refere à prática, ele se refere a um local, né? Então, tem um camping ali, lá na Cachoeira das Andorinhas, em Alto Caparaó, por exemplo, tem um camping, né? Que é um local onde as pessoas acampam. Lá no Parque Nacional do Alto Caparaó, tem um camping localizado, né, como ponto de parada para subir o Pico da Bandeira, né? A prática que é feita nesses campings é a que a gente vai chamar de campismo. Então, campismo é uma coisa muito tradicional, muito antiga. Usando o linguajar de hoje, a gente pode dizer que é uma coisa bem raiz, né? Acampamento entre as práticas de aventura é uma coisa bem raiz. Aqui eu não coloquei entre os conceitos aqui, mas dá para diferenciar uma outra prática, que às vezes é a ideia de dormir em barracas, né? Que normalmente quando vai fazer com um grande grupo, é por questão de segurança, só pela brincadeira de dormir em barraca, às vezes se faz isso em espaços cobertos. Aí não é um acampamento, é um acantonamento. Então, acantonamento é quando você faz isso em espaços já cobertos, né? Não é barraca, não é abrigo, nada disso. E o camping, né? Você vai fazer isso em abrigo, barracas, tudo mais. Aí essa prática do campismo, ela pode ser diferenciada, né, em vários tipos e nós vamos nomear 3 aqui, né, que é o que nós conseguimos identificar. O camping selvagem, o camping livre e o camping organizado, tá? Vou falar primeiro, então, né, cada um desses aqui eles vão se diferenciar de acordo com as características, tá? Então, vamos falar primeiro aqui desse camping vamos falar primeiro do camping organizado, tá? Vamos fazer de trás para frente nesse momento aqui. Então, o camping organizado é aquele que ele conta com um mínimo ali de infraestrutura, né? Então, assim, banheiro, né? Privada, tem esgoto, né? Água, luz para dependência, tem portaria, tem segurança, vai ter umas regras ali mais ou menos definidas, espaços definidos, né, onde é que pode, onde é que não pode, tanque, né, lugar para você lavar equipamento ali, e entre outros atrativos, às vezes estrutura para fogueira, né, para aquecer, algumas coisas do tipo. O camping, por exemplo, que está localizado, assim, tem os 2 espaços de camping localizados no Parque Nacional. Esses espaços eles contam mais ou menos com essa estrutura mínima, né? Você chega lá, você tem um banheiro, você tem água encanada, né? O banheiro ele vai te atender tanto para banho quanto para as necessidades básicas, né? E para essa higiene pessoal. Então, a esse camping nós vamos chamar de camping organizado. Nós vivemos um momento da nossa sociedade que esse acaba sendo o tipo de camping mais atrativo para as pessoas, porque são tempos muito inseguros, né? Tem uma coisa aqui de Manhuaçu, por exemplo, o povo que gostava de fazer umas aventuras aí, tinha o tal de subir até a placa, né? Tinha um outro povo aí que gostava de ir de carro até um determinado local aí para dar umas namoradas, e aconteceu alguns episódios de assaltos, né? Essas pessoas que iam até lá, as pessoas que estavam lá no carro dando aquela namorada lá, passando por essa aventura,
E isso retrata que, mesmo aqui no interior, essas práticas elas podem colocar as pessoas em risco, né? Então, não é qualquer lugar que o sujeito pode levar a barraca dele, não é qualquer lugar que ele pode se colocar como um local livre, né, de inseguranças. Então, pensando nisso, o camping organizado acaba atraindo mais a atenção das pessoas por oferecer esses inúmeros atrativos. Na medida em que ele oferece essa série de atrativos, ele também vai conseguir fazer com que as pessoas gastem menos com equipamentos, né? Então, se você tira, por exemplo, a ideia da água encanada, é um equipamento a menos que você precisa carregar. Se tem luz nas dependências, é um equipamento a menos que você tem que carregar. Dependendo da questão das seguranças, uma série de outras questões que é menos peso que você precisa carregar na mochila para poder estar participando desse tipo de prática, né? Então, um exemplo aqui, ó, tem duas fotos, né? Aqui tem uma hospedagem, na verdade, mas que ela vai contar com uma área de camping. Então, eu tenho aqui embaixo piscina, tenho aqui a sede, né? Até para algumas refeições, mas o sujeito ainda assim vai dormir na barraca. Aqui tem uma outra estrutura em cima que é uma área pavimentada, que o sujeito tem toda uma segurança, é uma área pública, né? Então o sujeito não está ali abandonado no mundo, né? E ele tem área de fácil acesso, né? A vias de saída. Então esses aqui são dois exemplos de campings organizados. Isso tudo aqui é permitido, essas áreas foram criadas para isso, né? Por isso que vai se dizer que eles são campings organizados, tá? Só que aí o camping organizado, então, é aquele que oferece a maior infraestrutura, né, para o sujeito não depender de si próprio apenas, né? Só que nós temos outros tipos de camping, né? Um outro tipo que nós temos é o chamado camping livre. Aí o camping livre, ele oferece menos do que o camping organizado, né? Ele é um campismo praticado, então, em locais que não contam com a infraestrutura, mas oficialmente você permite, né, o acampamento. Às vezes ele vai ser simplesmente uma grande área gramada, onde as pessoas vão poder colocar ali sua barraca. Mas às vezes você não vai ter água encanada, segurança, as regras, né, que definem o que cada um pode e não pode fazer dentro daquele espaço, a iluminação. Então você tem que contar um pouco mais com aquilo que você carrega na sua mochila. Essas áreas de camping livre, ainda assim, muitas delas são áreas onde o sujeito consegue chegar de carro. Então, por exemplo, o meu pai, por exemplo, ele praticava, né, pelo menos muito esse tipo de camping, quando ele saía para pescar no Rio Doce, tanto na parte aqui de Minas Gerais quanto na parte do Espírito Santo. Levava a barraca dele, não tinha nenhuma estrutura de conforto. Ele chegava de carro até na beira do rio, armava a barraca, ficava ali pescando, fazia uma fogueira ou usava o fogareiro dele. Oficialmente, então, se permite, né, esse tipo de acampamento. E aí ele já passou por situação da polícia ambiental ir lá, ver o que eles estavam fazendo, checar a carteira, né, que eles têm do grupo que identifica como pescador, mas é uma área que você se permite, né, esse tipo de prática. Geralmente vai ocorrer, então, nessas regiões de beira de rio, né, ou outras localidades, né, que tem algum atrativo, e neste caso essas áreas seriam para um acampamento com pouquíssima ou nenhuma estrutura. Pode ser que tenha, às vezes, só o banheiro, pode ser que tenha só água encanada, né? Então, pouquíssima ou nenhuma estrutura, mas observe, muitas vezes são áreas que o sujeito consegue chegar de carro. Então, os exemplos que nós temos aqui da Cachoeira das Andorinhas, do Parque Nacional do Alto Caparaó, são exemplos de campings organizados, né? Porque tem infraestrutura. Esses dois exemplos não são exemplos de campings livres. Em Maiumirim ainda, nós temos o Parque Municipal do Sagui. Ele oferece banheiro, oferece água encanada, então o sujeito que vai acampar lá, até sinal de Wi-Fi tem, né? Ele conta com toda essa estrutura ali para lhe dar alguma segurança e conforto.
Tem uma área de camping, por exemplo, na Pedra Dourada, em Luisburgo, que o pessoal costuma ir. Essa área ela não conta com nenhuma infraestrutura, então não tem nenhuma construção, não tem nenhuma água encanada, nada disso. O sujeito tem que levar tudo que ele vai precisar na mochila. Então, esse tipo de camping não se enquadra nesse camping. Esse é o tipo de camping, por exemplo, que se enquadra nesse camping livre. Não é um camping organizado, né? O sujeito passa a depender mais dele. Aqui, então, nós temos situação de pouquíssima ou nenhuma infraestrutura, como é o caso da Pedra Dourada em Luisburgo. Nenhuma estrutura. O sujeito depende do que ele está levando na mochila, né? Só que eles também não ficam só nesses dois tipos de camping, né? O camping organizado e o camping livre. Aqui um exemplo, né, do camping livre. Essa área que ela não foi feita para o camping, né? Vê que não tem nenhuma estrutura aqui para o sujeito. É o tipo de camping que o meu pai fazia. Eu ia lá, pegava a barraca dele, chegava na beira do rio e ia lá pescar, né? Então o sujeito opta por isso aqui, por ser barato, por ser mais próximo da atividade que ele deseja fazer, né? Enfim. Nós temos um terceiro tipo de camping, que é o camping selvagem, né? E o camping selvagem, ele está muito ligado às origens da atividade de campismo. Aí, aqui a gente pode destacar que hoje é o camping que menos se pratica, né? Ele está diretamente ligado às origens, então, do campismo, né? Que o sujeito depende inteiramente de si, e na maioria dos locais do país ele não é mais permitido. Então, por exemplo, se eu quiser ir lá em Alto Caparó, enfiar para dentro da mata lá para poder acampar, numa área que não tem estrutura, eles não vão aceitar, isso não é permitido, eu vou ter que fazer isso escondido, o que também não é uma boa ideia, porque o risco de eu sofrer um acidente, depender de socorro é muitíssimo grande, tá? Não, meu pai não é o MacGyver, não, tá? Ele só é pescador mesmo. Ainda assim, então, tem muitos locais, né, que mais longe, deserto, onde o campista vai contar apenas com seus próprios equipamentos e o que a natureza pode oferecer. Dá para a gente, por exemplo, se eu vou lá para Pedra Dourada e tudo que eu preciso eu levo na minha mochila, eu estou indo para um camping livre ou para um camping selvagem? Possivelmente a gente vai localizar isso aí como um camping livre, porque ainda que aquela área não foi preparada para isso, é permitido acampar. Então outras pessoas já foram, elas vão poder me indicar qual é o melhor lugar que eu vou colocar a barraca, então eu parto de diversos conhecimentos. Aí certamente eu vou levar barraca, eu vou levar uma série de equipamentos modernos para poder ter conforto lá em cima. No camping selvagem, normalmente isso vai ser feito no sentido de exploração, né? O sujeito vai acampar numa área que não conta com muito conhecimento, ele quer ver, ele quer se virar ali sem depender muito do que os outros já fizeram, né? Então, esses seus próprios equipamentos aqui vão diferenciar muito o tipo de campista que opta por esse tipo de camping selvagem. Aqui é quase um largados e pelados, né? Ou talvez pela característica lá, está mais para o desafio em dose dupla, né? O sujeito vai lá e tem que se virar com o que ele tem na mão. Isso aqui tem sido muito chamado no Brasil também como desafio de sobrevivência, né? Mas campismo e sobrevivência são coisas completamente diferentes. O campismo é uma coisa que você vai fazer para se divertir, né? Então você quer ali ter uma experiência mais próxima da natureza, de pescar o seu peixe, de ter que cortar a árvore para fazer o abrigo, de ter que fazer fogo com o que tem lá no meio do mato. Então você vai para lá. A sobrevivência não. A sobrevivência é quando a sua vida depende disso. Então o sujeito sofreu um acidente, ficou numa situação que a vida dele está ameaçada, então ele tem que se virar naquela situação. Então, aí sim vira uma situação de sobrevivência. O sujeito pode estar pescando e entrar numa situação de sobrevivência? Pode. O sujeito pode estar num camping e entrar numa situação de sobrevivência? Pode. O sujeito pode estar caminhando, né, fazendo uma trilha e entrar numa situação de sobrevivência? Também pode. Espera aí que minha cachorra tá uma chatice danada aqui, só um minuto. Vem aqui. Cindy, vem. Vem aqui. Vem.
choreiro danado. Deus me livre. Fica perturbando o outro cachorro ali, essa coisa. Então, voltando à situação de sobrevivência, a situação de um sujeito pode depender, sua vida pode estar dependendo do que ele tem na mochila, do tipo de conhecimento que ele carrega com ele. Aí um exemplo aqui de imagem de um camping selvagem é esse aqui, ó. Então, o sujeito, ele fez o próprio abrigo, apesar de ter lona, apesar de ter corda. Certamente o sujeito deve ter levado uma serra com ele, porque cortar bambu no facão é uma coisa muito ruim de fazer. Se tiver uma serra dentada, já é uma coisa muitíssimo mais confortável, e bambu detona com fio de qualquer lâmina, exceto serra, né? No sujeito, a fogueira não é nada moderna, não tem nada que possa ser comprado, né? Que o sujeito utilizou para fazer isso aqui. Então, esse é um exemplo de camping selvagem. Então, o sujeito aqui está dependendo muito mais do que ele carrega com ele, seja o que ele carrega na mochila, seja o que ele carrega de conhecimento. Então, para montar essa estrutura de abrigo aqui, ele dependeu de um determinado conhecimento. Nós vamos chamar esse conhecimento de técnica. Então, o sujeito teve que empregar uma técnica para fazer isso aqui, né? O próprio equipamento que ele levou já era referente a essa técnica que ele dominava. Então, era muito mais fácil o quê? Levar uma barraca, chegar lá e colocar a barraca. Só que o que oferece uma integração maior com a natureza? Esse tipo de técnica, onde o sujeito se apropria de um conhecimento antigo, de um conhecimento que uma série de pessoas já não veem como importante, ou o sujeito simplesmente ir lá e colocar a barraca dele e ter mais conforto. Então, o sentido que as pessoas têm atribuído a essas atividades é de querer uma conexão cada vez mais próxima com a natureza, né? E o sujeito resgatar uma série de conhecimentos que os antepassados utilizavam e que vão se perdendo com o tempo, né? Que é como montar uma estrutura, como fazer fogueira, que tipo de fogueira fazer. Então, são coisas que se revelam como significativas para o praticante desse tipo de campo. Bom, então, nós vimos 3 tipos de camping, né? O camping organizado, onde há uma estrutura mínima disponível para oferecer conforto e segurança ao sujeito. Nós vimos o camping livre, que conta com pouquíssima ou nenhuma infraestrutura, mas identifica locais onde se é permitido acampar. E agora o camping selvagem, onde o sujeito depende inteiramente dos seus equipamentos e do seu conhecimento, né? Embora a tradição tenha se desenvolvido em torno desses exemplos aqui. O sujeito prefere depender realmente dos seus conhecimentos, né? Mas não tem problema nenhum também levar um bacon na mochila, não tem problema nenhum levar uma comida enlatada na mochila, né? São coisas que não estragam. Levar os seus remedinhos, né? Então, o sujeito não vai fazer uma faca lá no meio do mato, o sujeito não vai produzir toda a comida no meio do mato. Não. Também não é assim. Aí tem um quarto exemplo aqui que eu acho muito interessante nós falarmos sobre ele, tá? Que, independente do tipo de camping, o sentido que as pessoas buscam é o maior contato com a natureza. Então, as pessoas querem ficar mais perto da natureza e optam, então, pela prática do campismo. Se as pessoas querem maior contato com a natureza, até um determinado momento, o maior contato com a natureza queria dizer você abrir mão do conforto, né, da vida moderna, do Wi-Fi, das tomadas com eletricidade, do banho quentinho da sua casa, do seu colchão confortável, para poder estar mais próximo da natureza. Só que começou a se aparecer agora um tipo, né, que é chamado de camping, que as pessoas fizeram a seguinte associação, né? É o camping com glamour, né? Por mais estranho que essa expressão possa parecer. Então, eu coloquei o conceito, né? O que é o glamping, né? Que nós vamos encarar ele aqui como um outro tipo de camping, que não é oficialmente reconhecido. O glamping, ele proporciona, então, uma experiência que busca ser única, né? Para o sujeito que vai se hospedar. Então, ele vai tentar integrar o hóspede com a natureza, buscando essa forma mais rústica e natural possível, aí sem abrir mão do conforto. Eu botei esse linkzinho aqui para vocês, depois vocês entram lá para vocês verem alguns exemplos de glamping no Brasil.
tá? Mas eu separei uma imagem aqui para vocês verem. Então, isso aqui está inserido nesse universo do camping, mas com essa pegada de apropriação pelo mercado de consumo, né? Então, o mercado de consumo vem aqui e dá a característica dele. O sujeito que tem integração com a natureza, tudo bem, e a gente dá integração com a natureza para ele, não tem nem parede, mas ele vai ter que pagar muito caro por isso. Então, você fica em contato com a natureza sem abrir mão do que é o conforto. A apropriação mais crítica que eu queria que vocês fizessem é a seguinte: o sentido do camping não foi sempre estar em contato com a natureza, né? Então, esse extremo conforto que é colocado, será que ele valoriza o camping enquanto prática ou será que ele deteriora o sentido que sempre foi atribuído ao camping? É uma questão que a gente precisa pensar sobre, né? Será que é mais um tipo de camping que se coloca ou será que é a destruição do camping enquanto prática que estabelece esse contato direto com a natureza? Aqui, o que está sendo colocado em primeiro plano aqui? Será que é o contato com a natureza ou será que é a manutenção do conforto do praticante? Camping gourmet. Uma gourmetização. Nesse caso, uma glamourização, né? E aí que entra a questão principal, que é o valor que se paga, né, por esse tipo de hospedagem, que é um valor bastante alto. Então, o sujeito que vai acessar isso aqui, né? Independente do tipo de camping que nós falamos anteriormente, seja o camping organizado, seja o camping livre ou o camping selvagem, algum nível de conhecimento sobre o local, sobre os cuidados, sobre os equipamentos, o sujeito precisa ter, né? Aí questiona-se que tipo de conhecimento o sujeito precisa ter para se inserir nesse tipo de prática aqui. Então, não vou negar, eu também gostaria de me hospedar num lugar desse, claro. Né? Tem lugar que tem até banheira que dá assim no meio do mato, né? O máximo que vai te ver ali é um macaco, vai te ver peladão lá na banheira, ou peladona, né? Mas não deixa de ser interessante, mas o valor que é colocado aqui se equivale muitas vezes aos melhores hotéis das zonas litorâneas, né, que nós temos. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa discutir mais profundamente a respeito, né? Então, não esqueçam esse nome, né, o glamping, que é o camping com glamour. E não deixe de entrar naquele link que eu coloquei para vocês, é mais para vocês verem as imagens, né? E daí tem uma condição de discutir um pouco mais. E principalmente quando o povo faz uma descrição sobre cada uma dessas hospedagens, o que elas oferecem, para depois, seja numa prova, seja num trabalho, a gente discutir essa pegada mais crítica, né, da glamourização do camping, né? Então parece um camping elitizado, às vezes até. Aí vamos entrar agora nos equipamentos, né, relacionados ao camping. Nessa aula de hoje, eu não forneci nenhuma imagem, nenhuma descrição de tipos específicos de equipamento, que eu acho que é uma coisa que a gente pode explorar um pouco na forma de trabalho depois, né? Aí nós temos aqui que são 9 equipamentos que são considerados primordiais, né, para qualquer atividade de camping. No Brasil, a gente não vai encontrar uma orientação muito técnica a respeito disso. Então, eu fui pesquisar artigos científicos sobre camping, por exemplo. Todos os artigos científicos que eu encontrei, pessoal, eram de Portugal. E a gente reconhece eles porque ao invés de estar .br, está .pt, né? E em Portugal, a atividade de camping é muito tradicional, é muito estudada já. As práticas de aventura, de forma geral, são bastante estudadas lá, principalmente essas em região de montanha. Então, eu tentei colocar aqui pela ordem de importância, tá lá no site que eu peguei, né, era tipo um blog, a gente vai vendo também o que é pertinente e o que não é, não estava nessa ordem não, mas eu tentei colocar aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai se preocupar lá no camping, então, é abrigo, né, e o abrigo eu preciso, então, de um abrigo propriamente, seja uma rede, seja uma barraca, né, ou de material para fazer essa estrutura, e eu preciso de um mínimo de conforto para dormir.
Existem vários tipos, né? Existem colchões autoinfláveis, que eles vão te oferecer mais ou menos ali uns 5 centímetros, né, de ar, que quando você desenrola ele já se infla sozinho, né, para você dormir. Tem o saco de dormir, que dispensa colchão, então você entra nele, fica. Aí existem sacos de dormir específicos para cada temperatura. Se um dia vocês forem comprar, cuidado, porque às vezes você está comprando um negócio que o ideal dele é para 15 graus, mas você vai para uma situação de 5 graus, ele não vai te atender. E existem sacos de dormir que são para 5 graus. Se você vai pegar situações de 20 graus, ele também não vai te atender. Então, sempre fiquem atentos a isso. As barracas, existem barracas desde para uma pessoa só até barraca para 10 pessoas. Existem barracas de 2 andares até, existem barracas com varanda. A pegada que eu posso indicar aqui é muito importante numa barraca ela oferecer uma área externa, que não é a área que você vai dormir nela, porque a tendência, principalmente nesse período do frio, de você ficar com o calçado muito molhado e sujo, é grande. E se você, ao entrar na barraca, leva esse calçado sujo para dentro, aí vai emporcalhar tudo. Mas se você tiver, as barracas tipo, tem cômodos, cara, muito doido. Então a barraca que eu estou querendo aí, que ela tem uma varanda, ela tem uma sala e ela tem quarto. Ela é para 5 pessoas. Então, a sala ali serve mais ou menos para o pessoal fazer aqueles jogos de cartas, né? Aquelas coisas que sempre acontecem em camping, né? Fazer a roda de violão. Dá para um sujeito de 1,80 m ficar em pé dentro dela e ter uma varanda onde você pode deixar os calçados sujos. Se você compra uma barraca que não oferece isso, pelo menos essa varandinha, você vai deixar o calçado do lado de fora e ele vai molhar completamente nesse período de frio. Então, é um problema sério até, né? Ou a chance dele desaparecer, né? Tem um vídeo engraçado na internet aí que a galera tá acampando e de repente passa uma vaca no meio do camping. Acidentalmente, a vaca coloca o pé dentro do tênis e sai calçada com o tênis pelo camping. Eu fico imaginando o cara para achar o calçado dele depois, como é que foi, né? Resolvido o problema do abrigo, né, que você vai para a barraca, vai usar saco de dormir, vai usar colchão inflável, autoinflável, enfim. É muito importante você se isolar do chão. O equipamento que você vai usar para isso, ele é menos importante, né? Muitos utilizam mantas térmicas. O problema da gente usar um colchão inflável é que o colchão gera volume, a bomba para encher ele gera volume, você ainda vai precisar de um cobertor. E às vezes o saco de dormir meio que dá uma resolvida em tudo isso, né? A segunda coisa que você vai precisar no seu camping é água, né? Então a água é a primeira necessidade, né? Segundo o Largados e Pelados lá, um ser humano só consegue passar 72 horas sem água, isso é verdade, né? Em alguns casos, dependendo do sujeito estar parado, não está gastando nenhum líquido do corpo, ele consegue até ficar um pouco mais sem água. Mas na média, ali, você tem um limite de umas 72 horas, né? Se o sujeito está num deserto e está perdendo muito líquido, é claro que vai demorar menos tempo. Aqui no cantil ou garrafa, eles são utilizados meramente para armazenar água, mas hoje a gente já tem produtos importados aí que vão filtrar a água, então você pode estar com a poça mais lamacenta, vai que você for lá e botar aquele filtro e sugar o canudinho ali, ele vai filtrar 99% das impurezas, né? Diminuindo a chance de você pegar uma doença naquela água. E também existem alternativas de você levar comprimidos que são utilizados para purificar a água, mas aí demanda ter um pequeno conhecimento, né? Você consegue comprar na farmácia pequenos comprimidinhos muito baratos, chamados Clorim, né? Que você vai lá, pega uma água lá da Cachoeira Bonita, por exemplo, não é porque aquela água está lá no meio do mato que ela está limpa, pode ter um animal morto, pode ter uma série de coisas. Botou o comprimidinho lá dentro, você não vai precisar ferver, não vai precisar nada, que aquele comprimidinho de cloro vai dar um jeito de purificar aquela água para você. Tirando isso, você tem que ferver por pelo menos 5 minutos, esperar esfriar para depois consumir, né? Ou levar água de casa, o que não é uma boa ideia. Você vai acampar durante 3 dias. Você precisa de pelo menos 2 litros de água por dia em situação normal. Em situação de prática corporal, você vai precisar de mais. Não dá para carregar tanta água assim. Aqui minha parte preferida, né? Você precisa de alguma lâmina. Dependendo do tipo de camping, vai mudar o tipo de lâmina que você precisa, né? Se você vai para um camping selvagem,
você precisa de lâminas que vão aguentar o tranco lá. Se você vai para um camping organizado, o máximo que você precisa é um canivete para poder abrir as embalagens de comida que você vai levar. Então, depende do tipo de camping, você precisa de uma lâmina mais ou menos robusta, né, para aguentar isso. Não dá também para pegar a faca da cozinha da sua mãe, aquela tramontina de R$ 15, levar para o meio do mato. Se você pegar uma faca de cozinha de R$ 3.000 e levar para o meio do mato também, ela também não vai resolver o problema, porque ela não foi feita para isso. Aí seria melhor você comprar aquele machado São Romão na loja de ferramentas, que também custa ali R$ 20 no máximo, e levar, ele vai atender melhor do que a faca de cozinha da mamãe, né? Mas existem diferentes tipos de lâmina, no outro momento eu posso entrar em mais detalhes aqui, que o conteúdo é bastante grande, né? Eu apresento os meus tipos preferidos, pelo menos. Depois você precisa de fogo, né? O fogo aqui ele pode garantir várias coisas. Ele pode garantir água purificada, ele pode garantir comida, né? Ele pode garantir aquecimento, ele pode afastar inseto, ele pode garantir segurança, né? E o fogo também traz uma questão da cultura, né? Que é muito importante, que ao lado de uma fogueira a gente se sente bem, né? O fogo traz uma coisa boa para a gente. Aí você pode levar um fogareiro a gás, né? Com fósforo, isqueiro, acendedor de faísca, o que você quiser, que vai te dar total conforto. Mas se você não tiver isso, você precisa de um equipamento, né, seja isqueiro, seja fósforo, para poder iniciar o fogo. O equipamento preferido aqui é a pederneira. Uma pederneira, por exemplo, garante uma faísca mesmo debaixo d'água. Debaixo d'água não, né? Faísca mesmo que ela esteja molhada. Então, você tomou chuva, entrou, molhou alguma coisa, ela vai faiscar mesmo que tenha acabado de ter sido molhada, tá? O fósforo, por exemplo, e o isqueiro, se eles molharem, já era. Existem hoje fósforos à prova d'água, existem isqueiros maçaricos, existem equipamentos muito modernos, mas são muito caros também, né? O fogareiro também não é tão baratinho assim, né? Outros equipamentos que vão utilizar muito a lanterna, né, para determinadas situações, existem lanternas muito modernas, à prova d'água, à prova de queda, à prova de 500 mil coisas, né? Recarregáveis, tudo mais. E existem as lanternas mais baratas. Cada uma vai te atender ali na medida da sua necessidade. Existem lanternas aí de 900, 1.000 ou mais que isso até. E existem lanternas de R$ 10. A primeira coisa que elas têm que garantir é a iluminação adequada, né? Para carregar tudo isso, eu preciso de uma mochila, né, relativamente grande. Existem mochilas que são mais robustas à prova d'água ou resistentes à água. É importante, na hora de comprar uma mochila, ver quantos litros de capacidade ela tem. Eu tenho uma mochila em casa de 55 litros. Então, ela cabe muita coisa dentro dela. Existem mochilas aí que, dependendo se você vai para um camping de um dia ou vai para um trek, são mochilas de 20 litros, elas vão conseguir aguentar bem a sua jornada. Toda vez que você vai para o meio da natureza, principalmente se você for uma pessoa alérgica, você precisa pensar nisso aqui, né? Repelente e também o protetor solar, porque você não vai no camping e vai ficar só dentro da barraca. Então você vai querer ir numa cachoeira, você vai querer fazer uma trilha, e tomar sol é um problema. Os óculos escuros é uma coisa que faz muita falta. Então, quando estiver montando a mochila, essa aqui é uma checklist que você precisa. E aí, muito, muito, muito importante, não dá para esquecer, kit de primeiros socorros. Mas nesse kit de primeiros socorros, eu colocaria também o kit de higiene pessoal, que vai desde o papel higiênico como uma coisa básica, o absorvente, a escova e a pasta de dente, até aqueles remédios que você toma sempre, né? Seja para dor de cabeça, seja o seu antialérgico, seja um antiácido, né? Ou mesmo remédios que você usa rotineiramente. Então, esses equipamentos aqui servem como um checklist, né, para qualquer tipo de camping que você for fazer. Dependendo do tipo de camping, alguns desses equipamentos são mais importantes do que em outros tipos. No glamping, você não vai precisar muito deles, não. É mais levar o celular para tirar foto, né, e curtir. Agora, nos outros tipos de camping, alguns desses equipamentos podem se tornar muito importantes